Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Paulo Galo e o identitarismo periférico. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que aqui no Fora Brasil a gente também tem um mecanismo de membresia, né? Que é um mecanismo fundamental para você ajudar a manter, melhorar e ampliar o alcance do Farol Brasil. Tem várias opções para você se tornar membro, veja uma que cabe no seu bolso e, se puder, fortalece, por favor. Camaradas, estou gravando esse vídeo aqui no domingo. Antes de tudo, quero agradecer as milhares de pessoas que foram para as atividades que a gente fez no Rio de Janeiro, né? A gente foi para o Rio de Janeiro a convite do deputado Tarcísio Mota, né, do PSOL do Rio, e fizemos atividades maravilhosas, uma atividade mais que lotada na Unirio, inclusive a gente pede desculpas, porque o auditório era pequeno, tinha capacidade só para 800 pessoas, então ficou mais gente do lado de fora do que gente do lado de dentro, infelizmente. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira a gente fez uma atividade gigantesca na Cinelândia, né, que deu mais de 1000 pessoas, mesmo chovendo, sabe? Mesmo chovendo. Então quero agradecer o convite, né, para as atividades do deputado Tarcísio, foi fantástico. Na quinta-feira a gente dividiu mesa com o deputado Tarcísio, o professor Josemar e a Luciana Boatê. Na sexta-feira foi o deputado Tarcísio, o deputado professor Josemar e a Mônica Benício. Então foi ótimo, quero agradecer todo o carinho, toda a receptividade da classe trabalhadora, da juventude do Rio de Janeiro. Eu sei que eu preciso ir mais no Rio de Janeiro e eu vou fazer isso depois das eleições. Essa foi minha penúltima viagem para fora de Pernambuco. Depois dessa viagem, só Salvador, agora no começo de maio. E depois disso, rodar Pernambuco do litoral ao sertão e em toda cidade que aparecer pelo caminho. Mas é isso, depois das eleições eu volto no Rio de Janeiro e a gente vai correr o estado, viu? Vai correr o estado. Porque o Rio de Janeiro, como diria os antigos, é o tambor do Brasil, né? O Rio de Janeiro representa muito o que é a síntese da brasilidade brasileira. Tem um peso muito importante na luta de classes no Brasil e a gente vai ter mais presença junto à classe trabalhadora e à juventude do Rio de Janeiro. Dito isso, camaradas, veja, esse vídeo aqui é muito difícil de gravar. Por que ele é muito difícil de gravar? O Paulo Galo é um cara que eu sempre considerei um amigo, né? É um cara que a gente já perdi a conta de quantas vezes a gente se encontrou, conversou horas, passou madrugadas a fio, conversando, tomando cerveja, trocando ideia no ECLA, em outros bares em São Paulo, trocando ideia por telefone e por aí vai. E eu sempre tive o Paulo Galo na mais alta consideração. Todas as vezes que o Paulo Galo sofreu uma onda de críticas por posições ou problemáticas ou lidas como problemáticas, se vocês puxarem pela memória, eu sempre fiquei calado, nunca falei nada, em respeito, em consideração que eu tenho ao Galo, né? Então quando ele veio com aquela história de dizer que pegava comida dos outros e tal, e a galera caiu em cima matando dele, eu calado tava, calado fiquei. Quando o Paulo Galo veio com aquela conversa tosca de que preferia andar com o Bolsonaro do que com o Lula, porque o Bolsonaro fala palavrão, porque o Bolsonaro é homofóbico, porque o Bolsonaro passeia de jet ski, por aí vai, eu fiquei calado também. Enfim, todas as vezes que o Galo se envolveu em polêmicas, eu sempre fiquei calado em consideração, em respeito, em amizade, e também reconhecendo os ataques que ele passa, né? O Galo tá sendo processado pela prefeitura, a prefeitura de São Paulo tá cobrando 600 mil reais de multa pela questão do Borba Gato, já foi ameaçado pela polícia, já foi perseguido, enfim. E eu sempre dediquei solidariedade e apoio ao Galo quando teve o negócio do Borba Gato, que já a gente vai falar mais sobre isso. Todo mundo caiu matando em cima do Galo. Eu entrei para defendê-lo, porque é isso, né? Além de compreender que é um cara que veio da mesma origem que eu, que tem uma história de vida parecida, né? Porque periferia é periferia, tem diferenças muito importantes, mas também tem semelhanças muito importantes, e pela amizade, pela consideração. Mas o Galo, de uns tempos pra cá, por um motivo que eu simplesmente não sei, o Galo passou a me atacar. E aí, veja, gente, não é crítica. Crítica é uma coisa, é ataque. A gente vai ver no vídeo de hoje que o Galo fala coisas que eu simplesmente não defendo. O Galo mente, o Galo caricatura o que eu defendo. E o Galo vem soltando indireta, soltando ataque, soltando deboche, soltando gracinha pra mim há muito tempo. E eu simplesmente fiquei calado. É a terceira entrevista seguida no Três Irmãos Podcast, não que o Galo faz críticas, mas que o Galo faz deboche, que o Galo caricatura posições, que o Galo mente sobre posições minhas.
E eu sempre fiquei calado. Só que agora, pra mim, já deu. Ele deu entrevista pro Três Irmãos Podcast, né, nos últimos dias. Eu tava no Rio de Janeiro quando essa entrevista saiu. E agora eu resolvi responder. E aí eu espero que seja a última, porque é isso. Embora aparentemente o Galo não tenha mais amizade e consideração por mim, eu tenho por ele. Acho importante responder, porque muita gente mesmo me mandou isso. E tem mentiras que não dá pra deixar prosperar. Infelizmente, assim, não dá pra deixar prosperar. Mas é isso. Então é isso. É um vídeo que eu não gostaria de fazer. É um vídeo que eu não gostaria de fazer. E aí eu repito, crítica é uma coisa. Essa semana, por exemplo, o Humberto soltou um vídeo me criticando. Eu discordo da crítica do Humberto. Acho que o Humberto, inclusive, falou coisas que ele não sabe, mas tudo bem. Tudo bem. É isso. Foi uma crítica teórica, foi uma crítica política. É isso, o Humberto tem o direito de fazer a crítica dele. E tudo de boa, tudo tranquilo, assim. Como vocês bem acompanham, eu já tive debates teóricos aqui com várias pessoas, com gente que eu gosto, com gente que eu não gosto, com gente que eu tenho amizade, com gente que eu não tenho amizade, e zero problemas, sabe? Mas o que o Galo fez não foi uma crítica. Foi ataque, foi deboche, por aí vai. A gente vai reagir a um trecho, esse vídeo vai ficar meio longo, eu peço desculpas pra vocês, a priori. Não vou reagir a entrevista inteira, teve momentos que eu prefiro não reagir. Teve um momento que o Galo, por exemplo, me chamou de bunda mole, sabe? Tipo... Enfim, teve outro momento que o Galo mentiu. E aí, Paulo Galo, meu camarada, você mentiu quando você retratou a suposta conversa que eu tive com você sobre o mês, né? Você mentiu, sabe? Mas é isso. Uma conversa só eu e você, né? É minha palavra contra a sua e eu não vou me perder lembrando essa conversa de 2020. Não, que inclusive eu lembro o bar que a gente tava. E não, aliás, não tava só eu e você, não. Tava eu, você e uma camarada lá de Santos nessa conversa. Então, assim, eu poderia muito bem perguntar a ela, mostrar o trecho de você falando e pedir, por exemplo, um áudio pra ela pra dizer que você tá mentindo. Mas não vou fazer isso, não vou fulanizar o debate. Vou focar na parte que é, entre aspas, mais política e vou mostrar pra vocês como o Galo vem falseando posições minhas. Vem mentindo, vem caricaturando. E vou explicar por que o Galo assumiu uma posição de um identitarismo periférico, que é o título desse vídeo. Então vamos abrir aqui a entrevista do Galo. Isso aqui é um corte da entrevista, né, gente? Que o Três Irmãos Podcast subiu para as redes. Eu peço que vocês prestem muita atenção, por favor. Para preservar o meu canal de YouTube, ó, esse negócio de partido querer mexer na empresa dos outros é lá na China. Aqui não. Aqui é o meu YouTube. Eu tô indo pro pessoal pra apoiar o Lula no primeiro turno. Isso aí foi foda. Então, tipo assim, não tá vendo? Mudando uma crítica pessoal ao Jones. O Jones é incrível, mano. Eu vou colocar pra vocês de novo isso aqui. Pra preservar o meu canal de YouTube, ó, esse negócio de partido querer mexer na empresa dos outros é lá na China. Aqui não. Aqui é o meu YouTube. Eu tô indo pro pessoal pra apoiar o Lula no primeiro turno. Isso aí foi foda. Então, tipo assim, não tá vendo? Mudando uma crítica pessoal ao Jones. O Jones é incrível, mano. O Jones é um cara incrível, tem uma história incrível, o cara falou de uma crítica pessoal. É simplesmente nós tá vendo e indo, tá indo. Tá indo, e todo mundo fala, Jones, não tem ninguém pra tensionar pra falar, negão, qual que é? Vamos lá, como vocês sabem, aliás, várias pessoas podem não saber, vazou um documento que eu mandei ao PCBR. Esse documento, gente, ele não era público, viu? Esse documento foi vazado. Quem foi que vazou? É um problema que eu tô conversando com o PCBR para descobrir isso. Nesse documento que vazou, inclusive que tinha vários dados sensíveis sobre minha segurança, porque eu sofro ameaças constantemente. Toda vez que eu vou para um estado, gente, e começa em grupos da extrema-direita falar em me matar, falar em lá tentar me agredir, tentar tocar desgraça. Agora, no Rio de Janeiro, na sexta-feira, na atividade aberta na Cinelândia, sabe aquele Gabriel Costenaro? Pronto, aquele cara que ficava perseguindo o Glauber, ele tava lá, junto com mais vários caras, todo de preto, uns careca, uns cara neonazista, tava lá na Cinelândia para tentar fazer alguma coisa na atividade que eu estava. O Tarcísio, né? Conversei com a equipe do Tarcísio previamente sobre as questões de segurança e tal, e aí a atividade teve seguranças. Quando eles viram que tinham seguranças na atividade, eles saíram da Cinelândia e ficaram rondando no entorno para ver se conseguia pegar algum militante distraído para fazer alguma merda. Passaram, inclusive, num bar, viram que o Lindenberg Faria estava lá e foram causar com o Lindenberg. Esse documento vazado, que me fudeu em vários aspectos, porque eu tô tendo que tocar várias providências de segurança que eu não posso falar aqui, gente, porque se eu falar, anula, né, os efeitos dele. Esse documento vazado tinha um debate sobre o Farol Brasil. Pois bem, não vou voltar nesse debate aqui, porque como eu falei no vídeo sobre o cessar-fogo do Irã, nesse vídeo eu comecei ele explicando, gente, a carta foi vazada. Esse documento não era para ser público. Vocês estão me pedindo um pronunciamento sobre a questão do PCBR. Eu não vou me pronunciar agora porque eu estou conversando com o PCBR. Eu não vou lançar nenhum vídeo antes de conversar com o PCBR e acertar com o PCBR. É isso que a gente está
costurando para preservar o partido, porque nesse documento vazado todo mundo viu da concordância estratégica do programa, que eu vou continuar apoiando, fortalecendo, defendendo o programa do PCBR, apoiando as iniciativas do movimento sindical, no movimento estudantil. Tem um debate ali sobre o Farol Brasil. Pois bem, a direita e a extrema-direita teve acesso a esse documento vazado. Isso, repito, me fudeu no âmbito de segurança. E a direita e a extrema-direita tá usando um argumento de que, olha, o comunista que não quer que expropriem o seu canal. Então a direita e a extrema-direita tá me atacando com isso na internet. O Galo usou o mesmo argumento. E é assim, é isso. Eu peço desculpas, mas assim, eu não vou explicar em detalhes os argumentos que estavam lá na carta sobre a questão do Farol Brasil. Quem leu, viu, sabe que não foi isso, sabe que isso é uma caricatura, que isso é uma tosquice. Do mesmo jeito, o que o Galo tá falando sobre, vai pro PSOL, vai não sei o que, vai não sei o que. Eu conversei isso com vocês também num vídeo sobre o Túlio Gadelha ir pro Senado na chapa da Raquel Lira, e eu expliquei limites e situações delicadas desse processo que a gente está enfrentando da filiação democrática, né? Então, por que eu não estou entrando em certas polêmicas ou certos enfrentamentos públicos, estou focando na campanha e na organização das bases sindicais e de movimentos populares que estão construindo essa pré-candidatura comunista a deputado federal pelo PSOL em Pernambuco, sabe? Então, o Galo começa usando um argumento que a extrema-direita, que os nazistas, que o MBL, por aí vai, tá usando nas redes sociais para me atacar, sabe? E aí é foda isso, porque o Galo, tal como eu, é um homem preto, periferia da classe trabalhadora, que eu não sei se estamos na mesma posição, mas eu sou o arrimo financeiro da minha família. Sou eu que sustento minha mãe. Minha mãe, em 2019, eu falei para ela, a senhora nunca mais trabalha na vida, eu vou bancar, porque minha mãe começou a trabalhar na infância, né? No corte da cana-de-açúcar, vendendo saputi na feira do Cabo de Santo Agostinho. Minha mãe trabalhou da infância até a vida adulta, os piores trabalhos possíveis, de empregada doméstica, de cozinheira, dormindo em casa de família, trabalhando de domingo a domingo. E desde 2019 eu falei pra minha mãe, a senhora não trabalha mais, eu vou bancar a senhora. E eu sustento minha mãe, sustento meus sobrinhos, eu ajudo vários primos meus, eu ajudo minha madrinha, enfim, eu ajudo a minha família, porque eu sou o único da minha família que fez ensino superior, o único, né? Aliás, o único não, o primeiro da minha família, porque outro primo meu se formou em administração agora, que se formou em ensino superior, que conseguiu uma condição salarial um pouco melhor. E é isso, né? Minha mãe, ela fez tudo por mim nessa vida, né? E aí, me permita só um depoimento pessoal, assim. Eu lembro perfeitamente, eu já contei isso aqui pra vocês, como minha mãe chegava com fome em casa, depois de trabalhar o dia inteiro em casa de família como empregada doméstica, que teve uma casa que minha mãe trabalhava que não deixavam ela comer. Mesmo ela levando comida de casa, ela tinha que comer escondido. Então, em vários momentos, manhã chegava lá na casa de família às 7 horas da manhã, voltava para casa com tempo de transporte às 8 horas da noite, e manhã tinha passado o dia só com um biscoito e uma maçã que ela tinha que se trancar no banheiro para comer escondido. E aí, quando eu tive o mínimo de condição, e nem tinha lá essas condições todinhas, né, porque na época eu era funcionário público, estava em estágio probatório, ganhava só R$3.000 por mês, tinha que sustentar minha casa em Petrolina, que eu morava em Petrolina e trabalhava em Juazeiro, e tinha que sustentar a casa da minha mãe em Recife. Enfim, me fudia muito. Eu falei pra mãe, a senhora nunca mais vai trabalhar em casa de família como empregada doméstica pra gente branca de classe média escrota que vai humilhar a senhora, que vai proibir de comer, que vai proibir de sentar numa mesa para comer um almoço, que a senhora vai ter que se trancar no banheiro para comer um biscoito, que a senhora vai trabalhar 12, 10 horas por dia. Nunca mais a senhora vai fazer isso. Então, assim, sabe, eu simplesmente lamento isso, sabe? Eu acho que foi a única pessoa de esquerda, de verdade, assim. E olha que tem muita gente que não gosta de mim, sabe? Tem muita gente que não gosta de mim, que é crítico e tal. Até canais petistas, diga-se de passagem, que vivem para me bater, até onde eu vi, pelo menos, não usaram esse tipo de caricatura que a extrema-direita tá usando. Mas o Galo usou. Mas vamos continuar. E aí, negão, qual que é aquela ideia lá? Já era? Era interessante lá, não é mais interessante agora? Ontem eu conversei com o Jones e assim, eu até falei dessa questão mesmo, falei, mano, tem muita gente na internet que tá criticando essa sua ida ao PSOL, né? Muita gente, cara, vários passaram por aqui. Pô, o Jones abraçando o PSOL, falando do Lula, e ele falou pra mim, falou assim, cara, eu não... Então, eu não falei nada do Lula, né? Dito isto, eu não tô abraçando o PSOL, é uma filiação democrática, é uma filiação democrática num partido que tem chance de fazer o quociente eleitoral, que dá para ganhar, né? No vídeo, que está inclusive fixo aqui no canal, como se elege, acho que é um deputado federal, estadual no Brasil, eu explico a questão do quociente eleitoral. E aí, gente, veja, objetivamente, pelo PSTU, pela UP,
pelo PCB, na configuração atual é praticamente impossível eleger alguém, então não é coincidência que esses partidos da esquerda radical não tenham nenhum vereador, nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal. Ah, Jones, você está debatendo isso agora. Mentira, mentira. Maxwell, eu sei que vai dar trabalho, eu peço desculpas, mas coloca aí na tela, por favor, por exemplo, 2 vídeos que eu lancei em 2024, no balanço das eleições de 2024, que não tinha filiação democrática ao PSOL, não tinha ideia de candidatura a deputado, não tinha absolutamente nada. Coloca na tela, Maxwell, por favor, 2 vídeos de balanço da eleição de 2024. Assistam esses vídeos, assistam, por favor, para vocês verem se eu mudei alguma coisa no discurso. O que eu falei em 2024 sobre amadorismo, sobre a falta de compreensão de tática eleitoral, sobre os problemas de comunicação, sobre se conectar com sindicatos, com movimentos populares para ter densidade eleitoral, sobre a falta de um debate concreto de por que a esquerda revolucionária disputa as eleições, como é que disputa as eleições, como é que a gente vai para ganhar, sabe? O discurso é exatamente o mesmo. E aí eu desafio, e aí, gente, com toda a tranquilidade do mundo, eu desafio que alguém pegue o vídeo que está aqui fixo no canal, que foi lançado semana passada, sobre como é que funciona a eleição para deputado federal, estadual no Brasil. Compare com os vídeos de 2024. Compare com os vídeos de 2024. Eu lembro, Maxwell, que em 2024 eu lancei um vídeo fazendo um balanço sobre como a esquerda radical disputa as eleições. Eu lembro, não vou lembrar o título desse vídeo, mas eu lembro que esse vídeo tá lá. Aí pega esses 2 vídeos, um de 2024 e um de 2026. Compare e veja, pelo amor de Jesus Cristo, se tem alguma mudança no discurso. Se eu mudei uma ideia. Vamos lá, sabe? Enfim. Não tô indo pra perder esse jogo, não, velho. Eu vou pra ganhar. Meu objetivo é ganhar o jogo. Vai ganhar o quê, Rodrigão? E o cara tem na cabeça que ele vai fazer a diferença em 2030, assim, sabe? Rodrigão, isso é a cabeça dele. Rodrigão, em 2030 eu vou chegar lá, e se eu chegar lá eu vou fazer alguma Rodrigão, coisa. Esse jogo que ele vai ganhar já perdeu há 10 anos atrás, mano. O que ele tá falando? O que ele vai ganhar? Já perdeu 10 anos atrás, já perdeu esse jogo aí. Lá em 2008, 2007, o Lula tinha 80% de aprovação, mano. Ali era hora de fazer tudo, mano. Esse jogo que ele quer ganhar já perdeu lá atrás, cara. O que ele tá falando? Tá falando besteira. Tá tipo assim... Entendeu? Eu te entendo, assim, sua crítica. Assim, realmente, eu vou pesar o Lula é o cara que teve lá, o Lula também é o cara que passou por cima de várias coisas que ele acreditava pra estar lá. Ele fez acordo que ele não deveria ter feito, e fechou com quem tinha dinheiro pra chegar lá, chegou, fez o que tinha que fazer? Não fez. Aqui é a hora que começa, né? Ó, o petista fala. E aí, veja, gente, eu não tô passando por nada por cima do que eu defendi nos últimos anos, não, veja. O debate sobre a Revolução Brasileira é exatamente o mesmo. As críticas ao governo neoliberal Lula 3 é exatamente o mesmo. Os debates são exatamente os mesmos. Aliás, preste atenção aqui, uma coisa importante. As atividades que eu fiz no Rio de Janeiro foram gravadas. E aí, essa semana, elas vão entrar provavelmente. Eu digo essa semana porque eu acho que a assessoria do Tarcísio vai me mandar os vídeos essa semana. Não vou pedir isso hoje, né, gente? Hoje é domingo, eu tô gravando esse vídeo no domingo. Vou pedir isso na segunda-feira. Mas assim, vai entrar no ar em abril. Eu espero que seja essa semana, a depender de quando a assessoria do Tarcísio me mandar, né? Mas vai entrar no ar em abril. Vocês vão ver as 2 atividades públicas que a gente fez se teve alguma mudança no discurso. Pelo contrário, inclusive. Quem acompanha aqui o canal sabe que, por exemplo, a gente critica e luta há anos contra o novo teto de gastos, contra o regime de austeridade. Nas atividades no Rio de Janeiro, eu lancei a palavra de ordem, que não foi da minha cabeça, preste atenção, não foi da minha cabeça. Nos últimos dias, conversando bastante com professores, técnicos administrativos de universidades públicas, trabalhadores do serviço público, tanto em âmbito estadual como municipal, a galera do IBAMA, do ICMBio, da Fiocruz e por aí vai, a gente lançou a palavra de ordem de não vote em candidatos a deputado federal e estadual que não defendam revogar o novo teto de gastos. A gente lançou essa palavra de ordem nas atividades lá com os companheiros do PSOL, né? E aí, estou articulando, junto com vários sindicatos, com vários intelectuais, com vários pré-candidatos. Isso deve andar para maio, né? Para maio, acho que final de maio, comecinho de junho, a gente deve colocar isso na praça, no mundo. Uma plataforma política para o enfrentamento à extrema-direita e ao neoliberalismo, centrado num debate econômico, e que uma das bandeiras centrais vai ser, todas as pré-candidaturas que apoiam essa plataforma se comprometem no seu debate de campanha a defender isso, isso e isso,
E um dos pontos centrais que vai estar lá é a revogação do novo teto de gastos. E aí foi aplaudido de pé, viu, gente? Inclusive, assim, coloquei direto e abertamente. A causa da crise orçamentária da UFRJ, da Unirio, é a austeridade, é o novo teto de gastos. Então, enquanto o novo teto de gastos não for derrubado, por exemplo, a educação pública, a saúde pública, a assistência social, a proteção ao meio ambiente, a cultura vai estar agonizando, sabe? Então, mais uma vez, Júnior está abrindo mão, não sei o que, por aí vai e tal. Vejam o material, vejam o discurso. As pessoas que estavam nas atividades no Rio de Janeiro, por exemplo, na Cinelândia, eu abri a minha fala debatendo o fim da escala 6x1 e criticando o governo Lula pela sua covardia de não ter ido para cima com a pauta e de não ter apresentado ainda o projeto do fim da escala 6x1 com um regime constitucional de urgência e não está mobilizando as ruas, né? E coloquei abertamente que se dependesse só dos acordos de gabinete lá no Congresso Nacional, tocados pelo governo Lula, o fim da escala 6x1 não vai avançar, que a gente precisa retomar o protagonismo das lutas de rua, sabe? Assim, eu critiquei diretamente, abertamente, inclusive foi também muito aplaudido a política do Banco Central, do senhor Gabriel Galípolo, indicado por Lula e por Haddad, de manter a taxa de juros em 14,75%, segunda maior taxa de juros do mundo, e o endividamento das famílias. Então, mais uma vez, tem gente que está criando uma narrativa. E aí, o caso do Rodrigão, inclusive, na conversa que eu tive com ele, a conversa com ele foi bem rápida. Aliás, deixa eu só... É isso. Eu mandei um áudio pra ele e ele mandou uma mensagem: "E aí, camarada, como é que tá a campanha? Tem uma galera criticando porque você foi pro PSOL." Falei: "Camarada, a campanha tá muito corrida, tô fazendo muitas atividades e tal. Tô aqui no aeroporto, viajando pro Rio de Janeiro, numa escala. Estamos precisando de várias coisas, mas aí tudo bem a galera me criticar, eu tô acompanhando isso, mas eu preciso focar agora na campanha, porque estamos fazendo uma campanha não só para fazer a denúncia do capitalismo e a defesa do programa da Revolução Brasileira, mas também para ganhar." Foi essa a minha resposta pro Rodrigão, sabe? Então, mais uma vez, foquem no discurso para ver se tem alguma mudança. Mas vamos continuar. Olha o petista falando. Cara, pequenas mudanças, mas as mudanças aconteceram. Você há de concordar comigo. A escola hoje é uma bosta, mas tem muito mais gente na escola do que tinha Mas aí antes. o jogo do Tigrinho dá pequenos prêmios também. A universidade é uma bosta, Todos mas dão tem um muito pouquinho, mais todos gente dão na um universidade do que tinha Se não antes. tiver pequenas coisas, você não continua jogando. Antes Sabe, não tinha essa salário é- mínimo, os caras valorizaram o salário mínimo igual nenhum governo nunca valorizou. Cara- SAMU, ProUni, vários planos aí que não tinha antes e foi o governo do cara que trouxe. Ô, Galo. Agora você pega... Peraí, rapidão, só pra finalizar aqui, Zé. Você pega o governo aqui. A gente tem quantos anos de governo nesse país? Sei lá, de império, república. Cara, o governo do PT ficou 20 anos. É a esquerda no poder, sendo que a gente fala de 300 anos de política no Brasil e a esquerda tem 20 anos que tá nisso. Cara, é muito pouco tempo. Mas, é muito mas pouco Rodrigão, tempo. nós também só faz uma análise como se a luta do povo acontecesse essencialmente lá. A gente não vai falar da cabanagem? A gente não vai falar, sei lá, do Quintino Lira? A gente não vai falar de Palmares? A gente não vai falar das... Aí você vê uma caricatura, quem é que fala mais dessas lutas do povo brasileiro, quem é que recomenda mais livro, quem participa de mais seminário, quem faz mais divulgação, quem, inclusive, defende há anos um debate marxista abrasileirado que beba dessas revoltas, dessas lutas históricas do povo trabalhador, da cabanagem, do quilombo dos Palmares, da Sabinada, sabe? Quem... Sabe, gente? Você repare que... E aí tem uma expressão que a gente usa, e aí, gente, não tô sendo psicofóbico nem nada não, né? Mas a expressão coloquial que é papo de maluco. Veja, é um papo de maluco, né? Porque tá se fazendo um debate sobre mim como se eu não colocasse isso, como se eu não defendesse há anos, não militasse há anos por um marxismo à brasileira, por uma revolução brasileira que mergulhe profundamente na história da classe trabalhadora e na realidade brasileira. Como se eu não fosse uma das pessoas que mais divulga e que mais defende uma leitura marxista dessas revoltas históricas do povo trabalhador brasileiro, né? Tirando delas a fonte de inspiração, de autoestima e de horizonte político da construção do poder popular. Mas enfim, vamos lá. lutas históricas dos trabalhadores para conquistar direitos. Os trabalhadores, historicamente, conquistaram milhares e milhares de direitos, irmão. Entendeu? E que não foi... o Getúlio Vargas fez a carteira de trabalho. Mentira, o povo fez a mão do Getúlio Vargas tremer. A mão que assinou a carteira de trabalho estava tremendo. Falou, mano, esse povo vai passar por cima de mim. Então sempre foi o povo fazendo a mão de alguém tremer para assinar alguma coisa. Nesse exato momento tá acontecendo na ATL lá em Brasília. Os indígenas não estão lá se divertindo. Os indígenas estão lá, apontando o dedo na cara do Lula. Você vai assinar os bagulhos sim. Você vai demarcar sim, você vai homologar sim. Aí a foto é, ó lá, o Lula. Pá, aqui, ó, eu tô entregando pros indígenas. Que os indígenas botou o dedo na cara, meu. Os indígenas foram lá... Pois é, as mobilizações indígenas do Pará, né, como a ocupação da SEDUC no começo de 2025 e a ocupação da Cargill, o Farol Brasil foi o portal de notícias do país que mais divulgou
que mais acompanhou e que mais fortaleceu as ocupações indígenas. Foi ou não foi, gente? Assim, vamos lá? Farol Brasil, comparado com Brasil 247, com o DCM, com o Fórum, com a mídia burguesa, com tudo que você imaginar, foi o portal de notícias que mais acompanhou, divulgou, fortaleceu e deu voz para as lideranças falarem sobre as mobilizações dos povos indígenas. O Farol Brasil, inclusive, recebendo muitas críticas, ele foi um dos poucos veículos que fez um debate crítico sobre a exploração do petróleo na foz do rio Amazonas. Até hoje tem gente que é a favor e me critica Mauro Lopes, critica Thalita, critica Eribaldo e por aí vai. Mas foi ou não foi isso? Sabe? Mais uma vez, alguns falsos debates sendo colocados. Mas vamos lá. Botar o dedo na cara. A câmera não filma os indígenas botando o dedo na cara. A câmera filma o Lula subindo a rampa com o Raoni. Aí todo mundo fala assim, caramba, o Lula não é o Lula, xará. Não é eles, é nós. É nós. Entendeu? Então as críticas, falando mal do meu herói, Jones Manuel, não, só tô pedindo pra ele voltar, xará. Negão, volta aí, você tá indo onde? Tá indo onde? E aí, as ideias lá? Mas essas ideias não funcionam, mas você tava criticando gente que falava que não funciona e ganhou um monte de gente em cima dessas ideias e agora você tá assumindo essa... Calma aí, mano, volta aí. Você saiu lá do seu partido, lá do PCB, dizendo, vamos fazer uma reconstrução revolucionária, que já é meio ridículo essas ideias. O Partido Comunista vai reconstruir a revolução. É meio tipo, sabe, mano? A Maria fez o feijão da feijoada do feijoeiro, entendeu, mano? Uhum. Mas beleza, faz isso aí, então vai lá, toca seu projeto aí. Agora você pega e faz uma carta, sai fora e vai lá pro PSOL. Pro PT amarelo. O pessoal é pior que o PT, já. Porque o PT, pelo menos o PT já assumiu que é uma merda. O pessoal não, ele é uma merda dizendo que não somos uma merda igual a essa, é fedido igual. É fedido igual. Pior ainda, o PT pelo menos ainda é vermelho, os caras é amarelinho, tem um solzinho e a nossa revolução vai ser solidária. Até na narrativa os caras é pior. Olha só que louco. O Lula, com todos os defeitos, ele é um peão de fábrica, retirante nordestino, que viveu enchente e passou fome. O Boulos é um cara da classe média. O que vem pra substituir o Lula é um cara da classe média, meio estranho, não sei o quê. E o que vem pra substituir o Boulos é um youtuber. Olha como a coisa vai se diluindo, xará. Olha... Vamos lá. Veja, gente, reconstruir um movimento comunista num contexto de refluxo da classe trabalhadora é muito difícil, né? A gente não tá numa ofensiva, a gente não tá num processo de ascensão da classe trabalhadora como a gente teve, por exemplo, no final da ditadura até o comecinho dos anos 90. Então, sim, gente, é muito difícil construir organizações revolucionárias, e não só organizações revolucionárias, organizações políticas da classe trabalhadora nesse contexto histórico. Veja, não é só o PCB que rachou não, viu? O PSTU teve um grande racha que deu origem à resistência, que agora é CMA, que se juntou com a parte da insurgência, que também rachou dentro do PSOL. Ano passado o PSTU teve outro racha, que perdeu, inclusive, parte muito importante do seu trabalho sindical, como o trabalho nos metroviários. A Consulta Popular, que é uma organização histórica, também rachou em dois, Movimento Brasil Popular e Consulta Popular. A UP, por exemplo, não passou por um racha nacional, mas teve rachas locais importantes. Se vocês forem no Google e colocar lá, militantes da UP de Goiás racham com o partido, vocês vão ver a carta dos militantes da UP que racharam, né? Faz pouquíssimo tempo, sem falar num racha que teve aqui em Pernambuco, em que o MLB, por exemplo, perdeu boa parte das suas ocupações, um racha liderado pelo Davi Lira, que surgiu um outro movimento de moradia separado do MLB, sabe? É isso. O PSOL perdeu vários militantes e várias correntes que saíram do PSOL, como é o caso da CST, que era do PSOL e saiu, como é o caso da antiga esquerda marxista, hoje OCI, que saiu do PSOL também. O PCdoB também sofreu saídas muito importantes, né? É o caso, por exemplo, da Manuela Dávila, que por muitos anos foi a principal figura pública do PCdoB, que saiu do PCdoB. Então veja, há um processo geral para todos os lados de rachas, de ruptura, de fragmentação. E aí tá todo mundo tentando construir expressões políticas organizativas da classe trabalhadora que expressem um projeto para a classe, mas há dificuldades para todos os lados. É muito fácil, muito gostoso criar uma narrativa. E Jones, como é ridículo, rachou com o PCB, tentou o PCBR, não sei o quê, como se fosse um problema particular meu. Galo, meu camarada, você explodiu a partir de um discurso falando que entregador não era empreendedor. Você tentou criar os entregadores antifascistas. Os entregadores antifascistas não deram certo. Não deram certo. Inclusive, segundo suas próprias palavras, que você falou em entrevistas e falou pra mim, acabou virando um negócio de estudante de classe média branco. E aí você desistiu dos entregadores antifascistas, que acabou. Aí você também tentou criar uma igreja, você lembra disso? Tentou criar uma igreja, chegou a fazer mobilização, fazer um bocado de live, não sei o que, falando criar uma igreja. Também não deu certo. Depois você fez parte da Revolução Periférica, um coletivo de São Paulo. Inclusive, quando fez a atuação lá no Borba Gato, era pela Revolução Periférica, né? Você também saiu, também não deu certo, sabe? E aí veja, meu camarada, vários e vários petistas atacaram você esses últimos anos
dizendo que você não é liderança de nada, dizendo que você não organiza motoboy nenhum e tal. E eu nunca fiz isso. Sabe por que eu nunca fiz isso, Galo? Porque eu sei da dificuldade que é, nesse momento de refluxo da classe trabalhadora, você criar novas expressões organizativas. Eu sei o jogo pesado que é, por exemplo, no Sindicato dos Motoboys de São Paulo. Conheço de dentro, conheço bem, diga-se de passagem. Eu sei as resistências que você enfrentou, inclusive da CUT e da Força Sindical. Eu sei muito bem o que foi que você enfrentou. É por isso que eu nunca cheguei para tirar você pra merda e para dizer assim, a Galo é um youtuber que finge que fala pelos motoboys, como muita gente falou de você, porque o Galo odiava o Lula, né? E não era crítica ao governo Lula pelo seu caráter neoliberal, não. Lula é covarde, Lula é mentiroso, Lula é traidor. O Galo, há um tempo atrás, veio fazer uma postagem dizendo que Dilma era coragem, era valente, que foi torturada e não entregou ninguém. Que se fosse o Lula, ele saía entregando todo mundo porque Lula é isso e é aquilo. E aí você foi atacado por Deus e o mundo e o Satanás. E aí, nesse momento que você foi atacado, o discurso que mais usava nos petistas é que você não era liderança de porra nenhuma, que você não organizava nada. E eu nunca usei esse discurso contra você. Sabe por quê? Porque eu sei da dificuldade que é construir alternativas organizativas para a classe trabalhadora nesse momento. Não é como se tivesse uma organização com problema e o resto bem, pelo contrário, né? Tá todo mundo com problemas. Até os movimentos sociais mais históricos estão com problemas de mobilização e de organização. Não vou aqui citar nomes, mas, por exemplo, tem vários movimentos de luta pela terra, tanto no ambiente urbano como no ambiente rural, que o número de ocupações decresce ano após ano, né? Porque tem milícia organizada de latifundiário, porque os governos estaduais estão cada vez mais reacionários, porque estão perdendo bases para igrejas evangélicas. Então não é como se tivesse tudo bem, tudo ótimo, e Jones é o problema que está rachando os negócios e por aí vai. Isso por um lado. Por outro lado, meu camarada, é simplesmente triste, acho que não tem outra palavra para descrever isso, você chegar e dizer assim, Lula era um operário, Boulos é um negócio que não tem nada a ver com Boulos. Inclusive, acho que não é segredo pra ninguém que eu e Boulos estamos em campos políticos diferentes. Aí você chega e diz assim, e o que vem pra suceder o Boulos é um youtuber. Porra, Galo, assim, de verdade. Você sabe que, tal como você, eu venho de uma família pobre, né? Minha mãe foi empregada doméstica a vida inteira, meu pai foi assassinado quando eu tinha 11 anos. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade para ganhar algum dinheiro dentro de casa. Trabalhei como vendedor de jornal, trabalhei na praia, em quiosque, em barraca na praia, trabalhei entregando água mineral, trabalhei entregando almoço, trabalhei como segurança, trabalhei como zelador, trabalhei como auxiliar de pedreiro, trabalhei como um office boy, trabalhei varrendo o chão, sabe? Fiz de tudo que era possível nessa vida. Trabalhei, enquanto eu tava no mestrado, gente, eu tava vendendo caldinho na praia de Barra de Jangada, viu? Inclusive, em algum momento eu vou mandar uma mensagem pra Dona Irene, minha patroa na época, mãe de uma amiga minha, perguntar se Dona Irene tem alguma foto dessa época, porque, pelo visto, tem que dar atestado de pobreza, né? Assim, e aí, sim, eu sou também youtuber, mas eu não sou só youtuber, sabe? Eu não sou só youtuber, não. Eu sou militante. E aí, sou militante, 15 anos de militância comunista, sou um trabalhador que vem ajudando a organizar a classe trabalhadora no Brasil inteiro com erros e acertos, sabe? Com problemas, sim, errando, acertando, tentando de novo, tentando contribuir com lutas, inclusive, que não são lutas, por exemplo, de categorias, que eu tô na categoria, como é o caso dos metroviários, mas que eu fui convocado para as lutas, já estabelecemos uma conexão com o sindicalismo e estamos apoiando todas as mobilizações das frentes. É muito difícil, Galo, de verdade, assim, ver esse tipo de crítica, que Jones é um youtuber, em sentido pejorativo, quando você também é um youtuber. Aí tem um elemento de cinismo também do Paulo Galo, que é assim, depois que esse vídeo foi ao ar, muita gente criticou o Galo por usar youtuber de maneira pejorativa, porque é assim que vários setores de classe média, brancos, inclusive vários acadêmicos elitistas, usam para me diminuir há anos. Aí o Galo vai de maneira cínica. E qual o problema dizer que o Jones é youtuber? Isso é um problema? Isso é um problema? Ele é youtuber, eu sou motoboy. Galo, todo mundo viu que você usou de maneira pejorativa. Você usou como uma qualificação negativa o fato de eu ser também youtuber, tal como você. É a mesma coisa, por exemplo, que o Nildorix fez, né, no vídeo que ele lançou sobre mim. O Jones é youtuber. Nildorix também tá no youtuber. Mas assim, youtuber é só os outros, né? Assim, e aí isso é engraçado, porque boa parte da galera que vem com esse discurso, Jones é um youtuber, também tá no YouTube.
Mas youtuber é só os outros, sabe? Então, eu posso ter 15 anos de militância, eu posso ter uma vida de trabalhador mais fodida possível, que não é orgulho não, viu, gente? Que é isso, não é bom ser fodido não. Eu posso ter uma porrada de livro publicado, ter vendido milhares e milhares de cópias, eu posso ter mestrado, eu posso estar fazendo doutorado, eu posso estar rodando no Brasil, mobilizando milhares de pessoas, mas sempre vai ter alguém para querer usar esse negócio de youtuber como forma de diminuir. Agora eu só não esperava que o Galo também fizesse isso. Mas é isso, paciência. Vamos continuar. Uma coisa vai se diluindo até na prática da vida real, entendeu? O Jones não era pra estar, tipo assim, preocupado em virar presidente do Brasil. O Jones era pra estar preocupado em fazer greve, já. O Jones era pra estar preocupado em fazer revolta popular. O Jones era pra estar preocupado em aumentar as fileiras do partido dele. Fazer a coisa acontecer. Foi aí, ó, tal, não sei o quê. Aí, nesse sentido, pra não ficar parecendo um cuzão que só fala mal, vou fazer... Aí, de novo, eu acho engraçado, porque reparem, o Paulo Galo é isso, eu peço desculpas de verdade porque eu tenho dificuldade de lidar com certas coisas. Vejam, o Paulo Galo ele faz uma caricatura, o Jones era para estar preocupado em organizar greve. Meu irmão, eu tenho articulação política e conexão com sindicatos do Brasil inteiro. As viagens pelo Brasil são, boa parte, pagas por sindicato. Eu estava em Porto Alegre, junto com os metroviários de Porto Alegre, ajudando e agitando na mobilização contra a privatização da Transurb. Depois, eu fui para Fortaleza. Aliás, antes eu fui para Fortaleza, depois eu fui para Porto Alegre. Eu fui para Fortaleza numa atividade organizada pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos da Universidade Federal e do Instituto Federal, ajudando na formação e na mobilização da categoria. Depois eu fui para Porto Alegre, pago pelo Sindicato dos Metroviários para fazer uma atividade junto a um sindicato que é parceiro, inclusive. O Sindicato dos Metroviários tem um programa aqui no Farol Brasil, tocado pela Ana Paula Almada. Coloca aí na tela, Maxwell, ajudando na luta contra a privatização da Transurb. Aliás, o Sindicato dos Metroviários, inclusive, ano passado eu estava na audiência pública em Brasília, junto com os metroviários do Brasil inteiro, ajudando na luta contra a privatização da Transurb no Rio Grande do Sul, do metrô do Recife aqui em Recife, do metrô de Brasília em Brasília, a tentativa de reverter a privatização do metrô de Minas Gerais. Inclusive tem minha fala na audiência pública, né? Bota aí na tela, Maxwell, por favor. Agora, em março, gente, eu vou para Bahia, né? E aí uma das atividades que a gente está organizando na Bahia vai ser em parceria com o Sindiquímica, que é o Sindicato dos Químicos da Bahia, e que toca uma luta contra a privatização da Bahia Gás, né? Que é uma luta que eu sou basicamente uma das poucas figuras de expressão nacional que fala dessa luta há anos. Quem acompanha aqui o canal já viu a gente falar várias vezes contra a privatização da Bahia Gás, fazer entrevistas com o Alfredo Júnior, tá mobilizando junto com a categoria. Vou estar lá na Bahia com os químicos, fazendo um debate sobre política industrial, sobre enfrentamento ao neoliberalismo, em defesa da Bahia Gás, fazendo a crítica ao governador do PT lá, Jerônimo Rodrigues, que não se coloca contra a privatização da Bahia Gás, não defende uma Bahia Gás pública. Então, assim, eu tô rodando no Brasil há anos, contribuindo com sindicatos, contribuindo com a formação, contribuindo com campanha de lutas. Aqui em Pernambuco, a gente teve em todas as iniciativas, todas as mobilizações contra a privatização da Compesa. A pedido de urbanitários e urbanitárias, eu entrei com ação popular no TJPE para tentar reverter a privatização da Compesa. Ah, Jones, acredita na justiça burguesa? Não, pô. A gente tá mobilizando do ponto de vista da opinião pública, a gente tá na justiça, a gente tá nas ruas e tal. Aqui em Pernambuco, a nossa pré-candidatura a deputado federal é apoiada por uma porrada de sindicatos. Sindicato que eu não posso nem falar o nome, porque eu não vou estar dando mapa eleitoral. Mas assim, quem tá em Pernambuco, quem tá indo para as ruas, para as mobilizações, para as greves, para as passeatas, para as ocupações, tá vendo com seus próprios olhos qual é a recepção que as categorias têm com a gente. A gente tentou e vem tentando cada vez mais fortalecer, e não só fortalecer o PCBR nos últimos tempos, mas fortalecer também outras organizações. Quando eu fui para o Espírito Santo, por exemplo, foi uma atividade casada entre o PCBR e a Alternativa Comunista, que é uma corrente comunista lá do PSOL do Espírito Santo, né? Foram as duas que organizaram as atividades e a gente estava lá contribuindo com o crescimento das duas, né? Então, é como se fosse antagônico a coisa, né, gente? E assim, estamos no domingo, na segunda-feira, agora, de novo, eu vou estar em mobilização dos professores de Jaboatão. Eu não vou estar na mobilização dos professores de Olinda na quinta-feira, porque minha esposa vai fazer uma cirurgia, eu vou ter que acompanhá-la. Mas a gente está em contato aqui com diversas categorias, inclusive em Caruaru também vai ter uma mobilização dos ADIs no dia 20, e é isso, minha esposa vai estar cirurgiada. Depois que ela fizer a cirurgia, ela vai passar 10 dias com mobilidade extremamente reduzida. Então eu vou ter que passar 10 dias sem fazer agenda de rua, porque eu vou estar em casa, né, gente? Cuidando da minha esposa, obviamente. Então o Galo, ele faz uma caricatura entre organizar greve, tá com a classe trabalhadora, tá mobilizando as categorias e disputa eleitoral, disputa para deputado federal, disputa para presidente. E é uma caricatura que o Galo não fazia, porque é isso, né?
muitos anos de amizade com o Galo, eu conheço o Galo, eu sei o discurso do Galo. Esse discurso do Galo é novo, viu? É de agora. Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Isso aqui é uma entrevista do Galo em 2024, faz nem 2 anos ainda, sabe? Vamos ver o que é que o Galo falava, por exemplo, sobre o processo eleitoral. Porque as ideias dele, o Galo não é o Galo é o que se acumula no Galo. E essas pessoas, elas precisam ter um representante na Câmara? Elas ainda não me pediram. Ainda não foi uma demanda delas, entendeu? Quando for, eu vou fazer. Eu falo que assim, ó, o representante da classe trabalhadora tem que fazer o que a classe trabalhadora quer, mano. A classe trabalhadora quer que você humilhe, eu me humilho. A classe trabalhadora quer que eu escalo uma parede, eu escalo a parede. Senão, se a classe trabalhadora pedir isso e eu não puder fazer, eu falo assim, ó, mano, não consigo, não dou conta, bota outro aí pra fazer essa situação, entendeu? Então o que a classe trabalhadora quer? Logicamente que não é um serviço tão fácil, às vezes a classe trabalhadora quer se fuder também. E você precisa de, não, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não deixo. Aí você enfrenta até a própria classe trabalhadora, pelo bem da classe trabalhadora, igual um pai faz com o filho, entendeu? De olhar assim e falar assim, ó, não, pai, eu quero comer chocolate. Fala, você não vai, isso aqui eu faço agora, entendeu? Então, mais que quando você percebe que tem uma coisa, o açúcar do capitalismo ali tomando controle da situação, entendeu? Então, ou seja, pra mim, essa coisa de estar na frente como representante de algo, é representar esse algo que de fato, o que ele quer? Eu não vi os motoboy pedindo pra mim entrar na política institucional, entendeu? Ainda não aconteceu isso aí. Eu não vi esses representantes que tá atrás de mim pedindo. Na verdade, eu vi eles me ameaçando, tá? Dizendo, você vai trair nós, você tá usando nós como escada pra fazer seu palanque. Você acha que nós não sabemos que você tá fazendo isso? Então eu tô atento aí. Então é isso que vocês entendem? Então vamos nesse nível. Mais do que tá certo, eu prefiro estar conectado. Mais do que tá certo, eu prefiro estar conectado. Mais do que tá certo na luta, mais do que... Porque assim, você vai falar assim pra mim, o que você acha da política institucional? Eu acho uma metralhadora. Às vezes eu acho um elefante. É lento, mas é poderoso. Né? É lento, mas é poderoso, é forte. Dá pra fazer muita coisa pela política institucional, dá pra fazer muita coisa como deputado, como vereador, como uma série. E não tem só a política institucional por cima, tem a política institucional por baixo também, certo? O sindicato é política institucional, certo? A associação de moradores é política institucional. O CRAS, o CAPS, a UPA é política institucional. O professor é política institucional. Então não tem só ocupar a política institucional por cima. Tem ocupar a política institucional por baixo, que é importante também. Eu acho importantíssimo, subprefeituras. Mas é legal ser o prefeito? É legal ser o subprefeito também. Ajuda muito também, entendeu? Então, o meu pensamento é isso, mano. Seria o mais efetivo. Seria o mais da hora, seria o caminho mais interessante ir lá, virar um dirigente do PT, virar um cara do PT e propor essas coisas de dentro. Não só ficar falando. Porque falar de fora também, às vezes os caras do PT ficam ouvindo e falam, Galo, mas e aí? Vem cá então fazer, o bagulho tá falando aí, criticando, vem fazer, pegar vassoura, vai aí, né? Pode ter isso também. Só que assim, mais do que tá certo, eu prefiro estar conectado. E se eu tô conectado com esse pedaço da classe trabalhadora, e eu sei que certa atitude que a classe trabalhadora vê com maus olhos vai me desconectar com ela, eu prefiro deixar o tempo agir. E que o tempo haja e que no melhor momento eu sair. E outra coisa, as pessoas que me perguntam isso num tom de fim do mundo. Galo, nós precisa, você é um cara interessante pra lá e tal, não sei o que. É o fim do mundo, mano. Eu tenho 33, mano, eu tenho 34, eu vou estar muito mais fora que 44. Entendeu? Daqui 10 anos eu vou estar muito mais foda, vou estar muito mais maduro, muito mais experiente, com muito mais rodagem na rua, muito mais conectado com a classe trabalhadora. Entendeu? Então tem tempo de construção. Entendeu? Não é o fim do mundo. Se a gente caminhar assim nessa coisa do fim do mundo, gera um tom derrotista, entendeu, mano? A gente tá vencendo, mano. A gente tá avançando. Tem que ter paciência também, tá? Por que eu preciso virar um vereador amanhã? Eu tenho 34, mano. Eu não tenho 84. Entendeu? Eu tô com 34. Tem tempo pra fazer muita coisa ainda. Pronto. Esse era o camarada Paulo Galo, em 2024, falando do processo eleitoral. Inclusive, quem acompanha o Paulo Galo há muito tempo vai lembrar que o Galo fez uma enquete nas redes sociais para saber que partido ele deveria ser candidato, né? O Galo tentou, inclusive, ser candidato em eleições passadas, né? Em eleições municipais a vereador. Então, assim, gente, eu não tô sendo candidato a deputado federal porque eu acho bonito, porque é minha ambição pessoal. Eu gostaria de ser pré-candidato a presidente. É isso que eu gostaria, porque eu acho que eu cumpriria bem esse papel. Só que essa pré-candidatura a deputado federal foi abraçada por diversas categorias. Veja, quando eu já falei aqui várias vezes no canal que a gente ganhando, uma das coisas que a gente vai tocar com a estrutura do mandato, uma assessoria de comunicação para os sindicatos, Brasil afora, isso não é porque eu sou genial e tive a ideia da minha cabeça, não. Isso é porque vários sindicalistas falaram isso comigo, pediram isso pra gente. Conversando com sindicalistas de Pernambuco e do Brasil inteiro, uma das demandas que vários deles colocam é um problema da comunicação. Por quê? Existia um ecossistema de comunicação pautado no jornal, no papel, nos anos 80, 90 e 2000, surge a internet, os sindicatos ficam meio que para trás, mas compensavam isso porque tinha dinheiro, então volta e meia pagava anúncio na TV, pagava anúncio no rádio, pagava outdoor, por aí e tal, acaba o imposto sindical, os sindicatos ficam sem dinheiro para pagar, por exemplo, campanhas massivas de outdoor em ônibus, de inserção em rádio, inserção em TV, e aí ficam sem dinheiro e não conseguiram chegar bem na era da comunicação da internet. Então a ideia de uma assessoria de comunicação para ajudar, para treinar, para dar as ferramentas para os sindicatos fazerem uma boa comunicação digital não foi a ideia da minha cabeça, é uma demanda dos sindicatos que estão construindo essa pré-campanha. É uma demanda dos sindicatos que a gente tem contato Brasil afora via Farol Brasil, sabe? Isso não é uma ideia genial da minha cabeça. Do mesmo jeito que o debate que a gente colocou aqui, ó,
também, se a gente for eleito, a gente vai usar a estrutura do mandato para criar uma escola de formação política focada em economia política, em crítica da política econômica. Isso não é uma ideia genial da minha cabeça. Isso é conversando com pessoas. Isso é conversando com militantes, isso é conversando com formadores, com educadores populares, que colocam a necessidade de a gente reforçar a formação crítica, o debate, a reflexão, a formação de quadros, a formação de formadores no debate sobre crítica da economia política e disputa da política econômica. O Galo, de 2024, falava que se a classe trabalhadora demandar, tem que se colocar como representante sim, porque é importante. E aí, é importante, viu, gente? Assim, é importante sim ter um deputado comunista que vai usar a tribuna do parlamento, que vai usar o espaço que obrigatoriamente vai ter mais na mídia burguesa para defender as pautas da classe trabalhadora, para agitar um programa da Revolução Brasileira, para mobilizar, para politizar. A gente acha massa um Glauber Braga, uma Fernanda Melchiona, uma Sâmia Bonfim e tal, que estão sempre do lado da classe trabalhadora. Mas são poucos, né? Veja, eu conversando com trabalhadores dos Correios, e eu já contei isso aqui para vocês, o que os trabalhadores dos Correios me passaram é que no Congresso Nacional, embora exista uma frente em defesa dos Correios, basicamente quem é ativo mesmo nessa frente é o Vicentinho e o Glauber Braga, sabe? Então, por exemplo, você tem uma categoria de milhares de trabalhadores espalhados de norte a sul do Brasil, em que tem poucos deputados que estão ativamente junto à categoria dos Correios, né, junto aos trabalhadores dos Correios, fazendo a defesa da categoria, mobilizando, fazendo um debate, apresentando para a sociedade que a solução não é privatizar os Correios. Sabe? Eu poderia cumprir esse papel. Ah, Jones, mas tem um risco de moderar o discurso. Não, isso não vai acontecer. Garanto a vocês. E aí, eu já fiz esse debate várias vezes no canal. Não é verdade que chegando lá é obrigado a você moderar o discurso. Isso é uma escolha. As pessoas que moderam o seu discurso, as pessoas que se amoldam, o fazem por escolha. Não é que não exista pressão. Presta atenção. Pressão existe. Pressão existe. Mas o processo de moderação do discurso é uma escolha. E aí eu garanto para vocês que não vai ter mudança no discurso, não. Que eu vou ser o mesmo Jones Manuel, que tem 15 anos de militância comunista, que nunca escolheu o caminho fácil de absolutamente nada, e que sempre defendeu a Revolução Brasileira, o poder popular, um programa anti-imperialista, a divulgação marxista, andando o Brasil afora. Eu já contei essa história para vocês várias vezes, mas acho que é importante. Quando em 2020 o Caetano Veloso me divulgava de norte a sul do Brasil, isso foi um fenômeno, né? Foi uma explosão, o Caetano vivia falando de mim em entrevistas, eu recebi convites para publis que, juntando tudo, dava uns 400 mil reais, 400 a 500 mil reais. Eu recusei esses convites, porque eu acho que comunista não tem que fazer publi. Eu recusei. Quando eu fui expulso do PCB, eu recebi um bocado de convite para ser candidato a vereador, né, em 2024. Inclusive, convite para ser candidato a vereador pelo PSB, pelo PDT, pelo PT de São Paulo, diga-se de passagem, e tal. E eu não fui, né? Poderia ser vereador, poderia estar fazendo carreira institucional, e eu não escolhi isso. E aí foi uma escolha mesmo, uma escolha de fazer uma militância comunista. Agora, chegou um momento que a gente tem uma expressão nacional muito grande, que vem contribuindo com a luta da classe trabalhadora, que vem contribuindo com o fortalecimento do debate comunista, de sindicatos, de movimentos populares, fortalecimento de organizações revolucionárias, porque assim, gosto se ou não, viu, acho bonito ou feio, todo dia eu encontro, por exemplo, militantes que são da UP e que falaram que se radicalizaram a partir também do nosso trabalho, por exemplo, e que decidiram entrar na UP, no PSTU e não sei aonde. Chegou o momento, sim, da gente ter um mandato comunista, há mais de 30 anos que não é eleito um deputado abertamente marxista-leninista, marcado na sociedade como comunista, e a usar essa estrutura do mandato para reforçar as lutas, a organização da classe trabalhadora, o fortalecimento do movimento comunista, e aí tem certas coisas que são engraçadas, né? Por exemplo, eu já elogiei muito para vocês aqui a Natália Bonavides, que eu acho que é uma deputada muito boa, eu acho que é uma das melhores deputadas do PT. Eu acho que a Natália Bonavides, na eleição 2024, foi uma das melhores campanhas a prefeito do Brasil, beleza? Dito isto, eu tenho dificuldade de entender como para algumas pessoas, por exemplo, a UP tá num mandato da Natália Bonavides, né? Tem cargos lá, sabe? E aí é importante, por exemplo, ter uma Natália Bonavides que dá espaço no mandato para organizações revolucionárias. O Glauber, o PCB, a UP e tal, tá todo mundo no mandato do Glauber. É importante ter o Glauber, mas não é importante ter um deputado abertamente marxista-leninista? E aí, gente, é isso mesmo, é usar esse mandato para organizar a classe trabalhadora e para potencializar um debate sobre uma candidatura de esquerda radical em 2030 com força. E aí, veja, gente, eu sempre, faz anos que eu defendo a tese, que nem é minha, a tese do camarada Milton Temer, que é: no Brasil, infelizmente, acho bonito ou feio
A eleição presidencial é o momento político em que a classe trabalhadora mais debate política. Nos últimos 40 anos, o único momento que o trabalhador do sul do Rio Grande do Sul até o trabalhador do Amapá está prestando atenção minimamente em política é na eleição presidencial. Então, eu defendo, e não é de agora, viu, gente? Não é de hoje. Quem acompanha aqui o canal sabe disso, que a gente faz esse debate há anos, que a disputa da eleição presidencial é um momento fundamental na formação política da classe trabalhadora, na divulgação da Revolução Brasileira, na organização da classe trabalhadora. Eu nunca falei que vai sair uma revolução de uma presidência ou que vai sair uma revolução de candidaturas comunistas no Congresso Nacional. Eu nunca falei isso. Aí nessa entrevista também, o Paulo Galo começa a mentir. E aí, desculpa, viu, gente? É essa a palavra. Eu nunca falei que vai sair uma revolução da presidência. O que eu digo é que uma campanha presidência comunista forte tem uma capacidade muito importante de mobilizar, de politizar e de avançar na organização da classe trabalhadora. Isso é uma contribuição fundamental para o movimento comunista e que se eventualmente tiver, por exemplo, um comunista eleito presidente, isso seria fator fundamental para defender propostas reformistas para a classe trabalhadora e para usar aquele aparato de Estado para politizar e radicalizar a classe. Não vai sair revolução, gente, de uma presidência não, viu? Mas aí, há diferença ou não há entre, por exemplo, uma presidência do Lula e do Gustavo Petro? É tudo a mesma coisa? Porque assim, novamente, quem acompanha o canal aqui há anos, toda vez que eu comparo, por exemplo, o governo Lula com o governo Gustavo Petro ou com o governo Hugo Chávez, eu falei alguma vez que ia sair revolução do governo Hugo Chávez na Venezuela, ou que ia sair revolução do governo Gustavo Petro na Colômbia, ou que ia sair revolução do governo João Goulart no Brasil no passado, ou que ia sair revolução do governo Leonel Brizola no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Falei alguma vez disso? Não. Mas eu debato com vocês a importância de ter governos que têm um compromisso com a classe trabalhadora, que têm um compromisso anti-imperialista, que se propõem a mobilizar, que se propõem a politizar, que se propõem a enfrentar. Eu, inclusive, já dei várias vezes no canal e palestra Brasil afora o exemplo da questão dos bancos. Por exemplo, eu eleito presidente, só porque eu sou presidente a gente vai ter força para estatizar o sistema bancário? Óbvio que não. Isso é uma pauta que só acontece quando a classe trabalhadora conquistar o poder, tranquilamente. Eu eleito presidente, dá para mobilizar, politizar e chamar o enfrentamento para baixar a taxa de juros, tirar a Caixa e o Banco do Brasil do cartel bancário e começar a mostrar para a classe trabalhadora a importância de ter um banco público e a diferença de um banco público e um banco privado no seu dia a dia e mostrar o que é, de maneira didática e pedagógica, a realidade do capitalismo. O banco público ele tem uma função social, ele se preocupa com a sua condição de vida, com a sua renda. Ele pode ser um instrumento para você ter um crédito para abrir seu negócio, para manter seu negócio, para ampliar seu negócio, para comprar uma casa, para comprar um carro e tal, para você fazer uma renegociação de dívida. E o banco privado só pensa no lucro, porque o capitalismo é isso, ele só pensa no lucro. Dá para fazer isso. Ah, Jones, vai ter resistência, a Dilma tentou e tal. Vai ter resistência, é lógico, é luta de classes. Mas assim, essa é a diferença, por exemplo, de um governo Gustavo Petro para um governo Lula. O governo Gustavo Petro politiza, mobiliza e aí objetivamente a classe trabalhadora da Colômbia. E não é porque o presidente é bonzinho, é porque há uma sinergia entre um presidencialismo de mobilização e a classe trabalhadora mobilizada de baixo para cima. O governo Gustavo Petro, a classe trabalhadora da Colômbia conseguiu em 3 anos de governo mais reformas que a classe trabalhadora brasileira nos últimos 30 anos. E é importante, né, gente? É importante ter ganhos agora, né? É importante, por exemplo, na Colômbia foi aprovada uma reforma da Previdência, uma reforma mesmo que amplia direitos e colocou 3 milhões de trabalhadores, principalmente rurais, na Previdência Social. Essa é a diferença das pessoas morrerem ou não de fome. É importante essa reforma, né? Na Colômbia acabou de se aprovar uma reforma trabalhista que fortalece direitos, amplia salário, reduz jornada de trabalho. Essa reforma trabalhista ela vai dar mais condições, inclusive, da classe trabalhadora se mobilizar e organizar, porque vai reduzir o tempo de trabalho. Isso é muito importante para a classe trabalhadora. Uma reforma trabalhista, inclusive, que embora tenha sido derrotada em alguns artigos, colocou em perspectiva o trabalho reprodutivo não pago das mulheres. E isso vai fortalecer cada vez mais esse debate crítico sobre como o patriarcado está intrinsecamente ligado ao capitalismo e depende de trabalho reprodutivo não pago. É isso que a gente defende. Não mudou nada. E aí você pode discordar. Você pode dizer que não é importante, você pode dizer que não faz diferença, que não é recomendável ter um deputado comunista, que não é possível, por exemplo, ter um deputado comunista, um deputado radical no Congresso Nacional, que chegando lá todo mundo vai ter que se amoldar, tudo certo. Você pode dizer que não é importante ter uma candidatura a presidente comunista forte, com capacidade de mobilização de massa, tudo certo. Agora você não dá para dizer que tem alguma mudança no meu discurso, que é esse debate que eu faço há anos e
Você não pode dizer, inclusive, que isso é antagônico com estar junto com o sindicato, estar junto com greve. Nesse próprio vídeo que eu reagi, do Paulo Galo falando isso, tem um comentário, por exemplo, e eu não olhei todos os comentários, mas dei uma passada rápida. Um dos primeiros comentários que apareceu para mim foi de um trabalhador de universidade pública falando da greve dos tais, que eu venho apoiando ativamente, ajudando a divulgar, inclusive rodando em universidades públicas, fortalecendo a greve, que, dentre outras coisas, defende a aplicação das 30 horas semanais para os técnicos administrativos e que nunca viu o Galo apoiar movimentações como essa, né? Então, assim, e aqui a gente entra para o fechamento, para a conclusão. Veja, meu querido Paulo Galo, ele se transformou numa espécie de expressão do identitarismo periférico. O Galo assumiu uma persona que só ele é periferia, só ele é pobre, só ele é quebrada. Aí ele pega a idealização do periférico de São Paulo, universaliza para o Brasil inteiro, como se o pobre, o periférico de São Paulo fosse a representação universal do Brasil inteiro. E aí, gente, periferia é periferia em qualquer lugar, como diria Racionais. Mas é parecido, mas não é igual. Então existem sim várias semelhanças entre a periferia de Recife e a periferia de São Paulo, mas não são iguais, viu? E aí, a partir desse lugar, o Galo entrou numa que é basicamente todo mundo é playboy. Todo mundo é playboy, todo mundo não conhece a classe trabalhadora, ele é o único que conhece a classe trabalhadora. Parece que ele é o único que veio da classe trabalhadora. Então ele assumiu uma ideia que o lugar de identidade dele, de trabalhador periférico, dá uma posição privilegiada para conhecer a classe trabalhadora que mais ninguém tem. Então todo mundo é playboy. Só ele que não é playboy. Então só ele conhece a classe trabalhadora. Aí a partir daí ele começou a trabalhar um senso comum, que é um senso comum reacionário. Veja, nessa entrevista para Três Irmãos, o Galo chega e fala assim: por que eu sou obrigado a defender que a galera que dá o cu? Eita, falei um palavrão, dá o cu e tal. Isso é coisa pra chocar, né? Isso é imbecilidade pra chocar. Veja, gente, é claro, é óbvio que existem setores da militância que desconhecem a consciência popular e quer, por exemplo, idealizar uma classe trabalhadora como se a classe trabalhadora não fosse também, ela não é só isso, não fosse também machista, homofóbica, racista e por aí vai. Mas veja, trabalhador não é bicho não, viu, gente? Cuidado com isso, trabalhador não é bicho não. E aí eu posso muito tranquilamente falar, não, para além de militância, de minha experiência pessoal. Veja, eu fui criado com um primo meu mais novo, né? 10 anos mais novo. Então, quando eu tinha 23, 24, 25 anos, ele estava ali na adolescência e por aí vai. Repare, eu lembro perfeitamente, no começo da minha militância, eu nem tinha muita formação, eu ensinei para esse meu primo o que minha mãe me ensinou. Minha mãe, que não tinha formação feminista, que nunca foi militante política, sabe o que foi que manhinha me ensinou? Olha, meu filho, esse negócio de homem que sai com mulher e que conta pros amigos o que fez, o que deixou de fazer, é coisa de caba safado. Homem de verdade não faz isso não. Esse negócio de homem que fica se aproveitando de mulher bêbada é coisa de caba safado, é coisa de homem sem vergonha e tal. Foi assim que minha mãe me ensinou. Foi assim que eu aprendi valores com minha mãe. Eu aprendi com minha mãe, por exemplo, que quando você transa com a mulher, você não conta para os amigos o que fez, o que deixou de fazer, porque isso é coisa de caba safado. É isso. Não tinha debate feminista, não tinha não. Era a consciência popular da minha mãe. O que é um homem direito, um homem certo? Eu lembro que eu ensinei a mesma coisa pro meu primo, com algum refino a mais, né? Porque eu já tinha acesso à universidade, alguns debates e tal e tal. E aí, veja, ninguém precisa chegar e dizer assim: você é um misógino, escroto, machista e tal e tal e tal. Lembro perfeitamente que quando meu primo começou a andar com a namoradinha, começou a transar, perdeu a virgindade e vinha com o negócio de dizer o que fez, deixou de fazer, eu chegava pra ele: ó, bicho, ó, isso aí não se fala, porque o bagulho é assim, porque isso chega no ouvido dela, isso é foda, tu vai ficar queimando a menina e tal, isso é coisa de otário e tal, o homem de verdade não faz isso. Veja, minha mãe, por exemplo, ela não fala, ela parou de usar termos como traveco. E eu não precisei brigar com a minha mãe, não precisei xingar a minha mãe, não precisei fazer nada disso não. É só chegar pra manhã, quando a gente tava conversando, eu lembro, por exemplo, na campanha de 2022, teve uma candidata aqui pelo pessoal, a Beyoncé. Aí manhã viu a propaganda pela primeira vez e usou esse termo, né, que é um termo pejorativo. Eu falei assim: ô manhã, sim, ela é uma travesti, advogada e tal, certa travesti, viu? Isso, só isso. E passei, toda vez que a gente falava do tema, eu citava a palavra correta. Só isso. Só isso. Só isso. Não precisou xingar, não precisou brigar e tal. Manhinha, por exemplo, hoje sabe o que é uma travesti. Manhinha fala o termo correto. E aí não teve confusão, não teve briga, não teve nada. Sabe? A classe trabalhadora não é bicho. A classe trabalhadora não é bicho. Essa coisa de o trabalhador é homofóbico e foda-se. O trabalhador é racista e foda-se. Sabe? É tipo, caramba, gente.
Não é possível. Então é uma espécie de identitarismo periférico, que é isso, tem que ser escroto, tem que ser escroto. Aí a gente vive uma onda de feminicídio, comendo no centro a violência contra a mulher crescendo de maneira assustadora, aí não é pra fazer debate feminista não? Não é pra fazer debate contra a misoginia não? Ah, claro, tem que saber falar, tem que saber cada espaço, tem que saber que um espaço universitário não é, por exemplo, um espaço igual numa periferia, igual numa igreja, tudo tranquilo. Quem é que não sabe disso? Agora, se cria um estereótipo de uma espécie de um periférico que é um periférico burro, bruto, ignorante, que é incapaz de entender, que é incapaz de alcançar debates, que é incapaz de se formar, que é incapaz de avançar a nível de consciência. O Galo, inclusive, o Galo faz um personagem que não gosta de ler, de estudar, isso é um personagem, viu, gente? Porque eu já tive horas e horas de conversa com o Galo sobre uma porrada de livro, sobre uma porrada de autores, sobre uma porrada de teorias. O Galo lê e lê muito. Ele faz um personagem anti-intelectual para reforçar esse identitarismo periférico, essa coisa que o trabalhador é burro. Aí vem com o discurso, não, que o Rubão é que fala com o trabalhador, porque o Rubão é anti-identitário. O que é anti-identitário? É não falar, por exemplo, da explosão dos casos de feminicídio, de violência sexual, de abuso sexual. É adolescente que tá montando estupro coletivo, vendo merda na internet. Não pode falar disso não, que é identitarismo. É isso mesmo? Antes de começar a gravar esse vídeo, eu passei rapidamente o feed do Instagram, nem parei para ler de verdade sobre o caso, mas vi rapidamente um caso de um segurança em Salvador, um negro de trança, que viralizou uma foto dele, ele foi demitido porque o cara era negro de trança, pelo amor de Deus. Aí para falar disso não, porque isso é identitarismo. É isso mesmo? Um bocado de religião de matriz africana sendo perseguida, sendo atacada, sendo expulsa dos territórios numa aliança entre crime e igrejas evangélicas não pentecostais. Aí para defender as religiões de matriz africana não, porque é o que? Identitarismo? Que conversado de merda é esse, gente? E aí, veja, isso parece uma visão popular, viu? Mas isso é uma visão caricata da classe trabalhadora. Isso é uma visão embrutecedora da classe trabalhadora. É como se a classe trabalhadora fosse um conjunto de animal, de bicho. Então, se você não for racista, se você não for homofóbico, se você não for escroto e tal, a classe trabalhadora não vai se conectar com você. E aí, mais uma vez, é lógico que você precisa ter a compreensão dos diferentes níveis de consciência, da pedagogia e tal. Eu acho, e aí quem julga são vocês, mas eu acho que eu consigo adequar meu discurso aos diferentes espaços. Então tem gente que fala assim, Jones, tu fala difícil no YouTube. É porque eu tô no YouTube, né, meu parceiro? Tô no YouTube. Mas agora, em maio, por exemplo, eu vou estar no Quilombo. O discurso que eu vou usar no Quilombo não vai ser o mesmo que eu uso no YouTube, né? Porque você adequa a linguagem aos diferentes espaços, considerando a vida, a experiência, a subjetividade das pessoas que estão ouvindo, trocando com você, né? Pelo amor de Deus, gente, sabe? É uma espécie de identitarismo de um pobre metafórico que é escroto, que é burro, que é ignorante, que é mau caráter, e que se você não for escroto, burro e mau caráter, violento, misógino, racista, você não se conecta com o povo. Sabe? Aí, a partir disso, vem essa caricatura do Galo, que aí, não, bom é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é homofóbico mesmo e tal. E aí anda de jet ski, fala putaria, e é isso que a classe trabalhadora quer. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Então, assim, eu lamento que se use esse tipo de personagem, esse identitário periférico, para criar uma caricatura, para criar um negócio que é, não, ou apoia a greve ou é candidato. Dá para fazer as duas ao mesmo tempo, não. Não dá para ser um comunista e disputar a eleição, né? É engraçado, né? O pessoal ama o Marighella, né? Não tô me comparando com o Marighella, viu? Antes de alguém venha fazer caricatura. Mas vocês sabem que o Marighella foi deputado, né? Assim, vocês sabem, né? Então, isso não é crítica, viu? Isso é ataque. E aí, é isso. Eu escolhi, para esse vídeo não ficar mais longo do que já ficou, pular vários trechos absurdos do Galo. Como o negócio de ele me comparar com o Rubão e me chamar de bunda mole, sabe? Gente, isso não é crítica, isso é só caricatura. É caricatura de um cara que assumiu o identitarismo periférico, que acha que é uma espécie de encarnação universal da periferia brasileira. E aí, meu camarada, você não é não, viu? Porque em periferia eu moro, viu? Eu moro em periferia, sabe? Eu não escuto, não vejo como é que tá a periferia de ouvir falar, não. É só eu sair na porta aqui de casa e eu não posso falar onde é que eu moro, nem onde é que é o meu bairro, porque eu sou ameaçado de morte. E se descobrirem onde é que é meu bairro, pode ter algum atentado contra mim. E eu tô militando do mesmo jeito. Esse é o bunda mole que você falou. Sabe? Então, acho que é isso. Eu já começo a pedir desculpas a você se esse vídeo ficou um pouco diferente do que normalmente eu gravo, mas eu realmente fiquei muito triste, muito chateado com ter que gravar esse vídeo. Mas é isso, acontece. Acho que vai vir ataque de todo lugar, até onde a gente menos esperava, mas tá de boa. Tá de boa. Temos costa larga pra apanhar, e aí, bicho, quem já enfrentou a fome e venceu, não vai se abalar
com esse tipo de falso debate na internet, não. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.